Estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical, né? Hoje a lição será a lição de número 4, que diz sobre a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo diz o seguinte, que, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, versículo 4, né? Assim como Deus, ele é três e ao mesmo tempo é um, assim há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Só um Espírito. Leitura bíblica em classe. Está em Coríntios 12, do 1 ao 11. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor Jesus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, Pai, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deus é Deus. Então, o objetivo geral dessa lição será apresentar a atualidade dos dons espirituais, pois isso não só acontecia nos tempos apostólicos, né? Nos pais da igreja, mas acontece sim nos nossos tempos atuais. O objetivo específico será apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, como eu falei, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Né? Isso mostra uma das características do nosso Deus triono, né? Que ele é Deus e ao mesmo tempo ele é três, ao mesmo tempo ele é um, e assim vamos entender também como funciona, né? O corpo, né? Assim como o corpo. Ele tem vários órgãos, vários membros, mas é um só corpo. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja e seu conforto e crescimento espiritual, né? Visando sempre isso tudo coopera para a glória de Deus, isso tudo coopera para a própria pessoa com Deus, né? E está relacionado também à salvação, né? Através dos dons que fará com que a igreja cresça, que pessoas vá ao alcance de outras pessoas, né? Para a salvação e para o desenvolvimento da salvação, né? Dentro da igreja e para o mundo em si. E o ponto central dessa lição será: os dons espirituais são atuais para a igreja. Como eu disse, não ficou somente nos tempos passados, mas os dons espirituais são para nós hoje. Tópico 1. A necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto, assim como Paulo fala que não quer que ninguém esteja desinformado, né? Como ele diz lá no início, vou voltar aqui, ó. Ele diz que não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É aqui que ele quer falar nessa parte. Que por meio deles é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto, né? Que ninguém fique ignorante a respeito disso. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais, como nós vimos lá. Exortação a conhecer os dons, né? No versículo 1, como nós vimos. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais
é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. A gente vê que a igreja de Corinto era uma igreja muito rica em dons, né? Ele fala que nenhum dom vos falta. Contudo, ela era rica em dons, mas isso não significava que ela era uma igreja, vamos colocar assim, uma igreja espiritual. Pois a igreja de Corinto, ela se considerava uma igreja espiritual por causa dos dons. E ainda mais se tratando em Coríntios, né? Quando ele fala, principalmente nos dons de línguas e profecias, né? Porque ele fala muito a respeito disso. Ou seja, era algo que demonstrava que eles estavam fazendo muito, né? Só que quando a gente lê o capítulo 3, ele fala que Paulo chama a igreja de Corinto como carnal. Vocês são carnais, uma igreja cheia de imoralidade, que ela era uma igreja dividida, que havia problemas doutrinários dentro dela. E ainda havia um grupo que negava a ressurreição de Cristo, né? Então, a espiritualidade não pode ser aferida por causa dos dons. Então, os dons, ela não é uma evidência que o Espírito Santo está naquela igreja operando. Né? A gente aprende que quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos convence do juízo, né? Deixa eu ver aqui. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, uma das primeiras coisas da evidência do Espírito Santo na igreja não são os dons, mas sim uma igreja que é convencida. É uma igreja convencida de que é pecadora, né? No momento em que nós reconhecemos que somos pecadores, isso evidencia que o Espírito está em nós, o Espírito Santo está em nós. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando vivemos uma vida íntegra, reta, justa, né? Isso é uma evidência do Espírito Santo. Né? Quando nos voltamos ao Evangelho, nos derretemos quando somos confrontados pela palavra. Né? O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória, voltando aqui, é que esperava dos coríntios, e essa também é a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Veja, eu não estou excluindo que não devemos ter os dons. Nós temos os dons. Quando recebemos Cristo, ele dá o dom assim como ele quer. Uns ele dá dom de línguas, outros ele dá para interpretar, outros ele dá um ensino, um exorta, tem um dom de misericórdia. Enfim, são diversos dons e nós temos. Né? Mas também devemos saber o nosso lugar. Então ele quer, neste momento aqui, com calma, vamos ver que ele quer que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Então, o que são dons espirituais? Os dons espirituais são capacitações, como está na revistinha, especiais e sobrenaturais, né? Porque há dons de cura, há dons de milagres, né? Então, são coisas sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Contudo, não há somente capacitações especiais e sobrenaturais, né? Aí eu coloquei um outro aqui, ao qual está sublinhado, que diz assim: são capacidades, habilidades que Deus concede ao seu povo para servi-lo neste mundo, seja o que for. Né? Como há outros dons que são listados que não são algo espiritual, né? Como operar milagres, né? Sinais, prodígios, mas simplesmente o dom de contribuir. Olha aí, o dom de contribuir. Então, não são todos os dons espirituais, nem todos são de forma sobrenatural. Outros são muito naturais, vamos dizer. Outros têm uma boa oratória, outros são bons para pregar, ensinar, né? Uns com dons voltados para artes, né? A gente sabe. E tudo isso dentro do corpo, da igreja, né? Para crescimento da igreja. Né? Então vamos lá. Dom vem do grego carismas, que significa graça. Isso é importante, porque são dados por Deus gratuitamente.
Muitos pensam que enfatizam muito acerca de um dom em específico, mas apesar de o apóstolo Paulo nos ensinar que devemos buscar os dons mais úteis, né? Os melhores dons que ele fala, mas tem conotação com os mais úteis. Ele fala que Deus dá a quem ele quer e como quer, né? Que são dados por Deus. Ou seja, ele vem da palavra carismas, a mesma palavra de graça, ou seja, é um dom que Deus dá. Então são dados por Deus gratuitamente. Logo, não é resultado do mérito meu ou do mérito seu. Não é do nosso mérito ou de santidade de alguém, ou porque alguém é mais santo, tem mais dons, daquela forma. Não, Deus dá a quem quer, né? De como ele quer. Aí ele fala, contudo, todos nós devemos buscar os dons espirituais mais úteis, né? Os melhores. Nós devemos buscar, pedir a Deus para, para a edificação da igreja. Então, a síntese desse tópico os dons espirituais são a realidade hoje. Eles são necessários, assim como foi nos tempos apostólicos, eles são necessários nos tempos atuais. Tópico 2. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial no quê? Nas reuniões cristãs, ou seja, os cultos. Né? É importante na vida pessoal e no serviço da evangelização, né? Que é a nossa comissão. Isso é para todos. Né? Por isso é importante, porque isso nos ajuda. Né? Porque é o próprio Deus que nos capacita a fazer isso. Se é dom de Deus, então ele nos dá, ele mesmo nos capacita para isso. Então, isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Isso é fato. Então, temos a lista dos dons. Né? A gente sabe que essas são listadas, mas nós cremos que há outros dons, sim, que não são listados, mas que fazem parte, né? Como a gente vai ver. Tem em Romanos, tem em Coríntios, tem em Efésios, tem em Pedro. E em Pedro ele cita apenas duas, que é em fala e em serviço. Por isso que nós cremos que há mais dons, né, que podem servir como serviços ou como fala, né, que se enquadram. Então vamos lá, em Romanos 12, do 6 ao 8, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, foi nos dado. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Essa aqui, use na proporção da sua fé, é de acordo com o seu conhecimento, na proporção do seu conhecimento. Né? Porque muitos usam e distorcem esse versículo dizendo que você tem que se você profetizar com fé, vai acontecer. Mas a gente já aprendeu que profetizar hoje é você expor a palavra de Deus. Né? É você ser o instrumento de Deus, abrindo a palavra de Deus e pregando fielmente a palavra de Deus. Isso é profetizar. Então você use na proporção do seu conhecimento, do que você sabe da palavra. Né? É isso que quer dizer. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, olha só, não é todos são de forma sobrenatural. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, como já citei, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Agora em 1 Coríntios, outra relação que Paulo nos dá. Pelo Espírito, a um é dada a palavra. Mais uma vez ele fala, pelo Espírito. Ele que dá. Nós pedimos, mas ele que concede. Então, nem todos falam em línguas, nem todos pregam, né? Apesar de que isso é para todos, né? O dever de ensinar e evangelizar, nós devemos nos esforçar, mas há dons que nem todos recebem, como dons de cura, né? Como dons ou outros dons relacionados a esse tipo. Mas o dom de ensino, não digo o dom, mas o pregar, o evangelizar, né? Que estão relacionados a isso, é dever de todos. Isso é dever. É dever. Além de ser um dom, porque há pessoas que são mais capacitadas, têm uma oratória, sabem ensinar, têm aquela aptidão a ensinar. Mesmo aquela pessoa que não tem aptidão, ela deve fazer da sua forma, de acordo com o dom que Deus lhe deu. Né? Que isso com certeza o ajudará. Então, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura,
pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. E em 1 Coríntios ainda, 12:28, ele diz: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres e depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dom de administração e os que falavam diversas línguas. Aqui é uma outra lista que o apóstolo nos dá ainda no mesmo capítulo de Coríntios, né? De 1 Coríntios. E veja que os primeiros estão sempre relacionados ao ensino, né? Ele dá aqui, ó, estabelecer primeiramente os apóstolos, né? Aquelas pessoas a quem Deus levantou naquela época para trazer a palavra, o cânon, hoje o que temos escrito, né? Eles receberam diretamente de Deus para dar-nos, para trazer a nós hoje, né? Em segundo lugar, os profetas, aqueles que falavam de Deus, que ainda falam, né? Que hoje entendemos como profetas aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Em terceiro, mestres, ou seja, aqueles que ensinam. Depois ele vai dar prioridade aos que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda e os que têm dons de administração e os que falavam em línguas. Uma outra lista se encontra em Efésios 4, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas e outros para pastores e mestres. Né? Muito parecidas, algumas listas se repetem, né? Alguns tópicos, né, se repetem. E em 1 Pedro 11 que diz assim: se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Ele só falou com quem fala. Né? A gente não pode associar ao ensino, a palavra, né? As pessoas que estão voltadas ao dom de ensino, de pastoreio, de evangelistas, de mestres, né? E se alguém serve, faça-o com força, que Deus provê. Né? Aquela pessoa que tem dom de contribuir, de conselhos, né? Enfim, isso é o serviço. Até mesmo braçal, aqueles que conseguem ajudar de forma braçal, com ajuda de serviços, né? Tipo limpeza, né? Até mesmo edificação de muros, né? Para a construção do templo, né? Do templo não, do local ao qual nos reunimos, né? Porque templo somos nós, né? Somos templos do Espírito Santo. Então, continuando, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Então, em tudo isso, Deus seja glorificado mediante quem? Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, o versículo 7 diz: para que for útil. Então, o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Então, a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Eu vou para a igreja, vou aceitar Cristo para ganhar novos dons, algo assim. Não, a igreja não é um depósito. Deus dá a quem Ele quer, não para o nosso bel prazer, mas sim para a obra de Deus. Então o Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Versículo 11. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade, como nós já falamos antes, e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a sabedoria espiritual é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente Deus a glória, somente a Deus. Né? Apesar de termos vários dons, sabemos que há o principal, assim como no corpo. Conseguimos viver sem uma perna, sem um braço, sem um olho, mas não conseguimos viver sem um coração, sem um cérebro, né? Então, a importância de alguns dons e como é listado, principalmente os de ensino, né? Não desprezando os outros de forma alguma, não é porque há dons que são necessários para a edificação do corpo que nós devemos rejeitar o outro, não é porque eu consigo viver uma perna que eu vou decepar uma perna, não, de forma alguma. Mas precisamos do ensino por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E isso vem pelo dom de ensino, alguém ensinando a igreja para que a igreja seja edificada, solidificada. Amém? Então,
Em Efésios 4:12, 14 diz que com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E isso é uma das funções também dos dons, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e que cheguemos o quê? À maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Então, por isso que precisamos de ouvir a palavra. É importante para não sermos levados a qualquer vento de doutrinas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E 1 Coríntios 12, 7 diz que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, à igreja, ao bem de todos. Então, a síntese desse tópico é: o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Tópico de número 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino, como nós já aprendemos. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, como nós já lemos e já esclarecemos esse versículo. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino, como nós enfatizamos lá no início. E vamos citar aqui novamente: diversidade de dons atribuída ao Espírito, diversidade de ministérios relacionada ao Filho e a diversidade de operações como a ação do Pai. Olha o Deus Trino aí operando. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Vimos agora antes os diferentes dons, né? A diversificação, contudo agora vamos ver a unidade. Temos diversidade de dons, como eu acabei de falar, de ministérios e de operações, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, é um único Deus, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. Amém? O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea, automática, como nos textos que se seguem abaixo, em Mateus 28, 19, em 2 Coríntios 13, 14, Efésios 4, do 4 ao 6 e 1 Pedro, do 1 ao 2. Os 3 tratam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando a Trindade. Amém? Então, a síntese desse tópico é a unidade na diversidade, a unidade na diversidade, quando os dons espirituais se manifestam. Então, existe essa unidade. Como um corpo, há vários órgãos, há vários membros. Contudo, é um só corpo. Então, há unidade na diversidade, quando os dons espirituais se manifestam. Então, a conclusão é a seguinte: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo, né? Pois é necessário. Então, a igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. Isso é válido também nos nossos dias. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Amém? Vou passar um vídeo aqui para revisão, né? Vamos colocar assim, para massificar a nossa aprendizagem de hoje. Amém? E nos vemos até a próxima e fique com Deus. Tchau, tchau.